Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida diante deste momento. Quero compartilhar contigo Romanos capítulo 7. A partir do versículo diz assim: meus irmãos, falo a vocês como uma pessoa que conhece a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então o que é bom se tornou em morte para mim. E então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo de que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado.
Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele realmente recitando que nós somos, infelizmente, escravos do pecado, ou éramos escravos do pecado, mas mediante a Jesus Cristo, Ele nos libertou. Infelizmente, muitas das vezes nós voltamos à velha criatura e acabamos nos afastando de Deus, pois só existe uma coisa que nos afasta de Deus, e isto é o pecado. Infelizmente, nós acabamos nos afastando de Deus muitas das vezes, mas mediante a Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão, a remissão dos nossos pecados e a santificação, nos tornando santo como Ele é. Que possamos nós realmente todos os dias procurar nos aproximar de Deus, nos afastar do pecado, buscar santidade como estilo de vida. Que possamos nós realmente confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e para nos santificar. Que através desse texto, neste momento, você possa refletir como tem estado a sua vida. Realmente ainda cometemos pecados porque somos de carne e osso, e o pecado veio através de um homem de carne e osso. Mas eu quero te falar que também o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, veio mediante um homem de carne e osso. Jesus Cristo, quando Ele se esvaziou de toda a sua glória e veio dos céus à terra, Ele tornou-se 100% homem e 100% Deus. Diz a palavra que Ele se esvaziou, mas Ele não deixou de ser Deus. Mas, mediante Jesus Cristo, nós alcançamos realmente o perdão dos nossos pecados. Busque a santidade, viva diante da presença de Deus, cada dia mais e mais, e que realmente assim possamos chegar naquele glorioso dia e agradecer a Ele face a face. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Que possamos nós buscar a viver em santidade cada dia mais. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe. Busque santidade como estilo de vida.